Estudo do livro de Apocalipse. Eu havia parado no capítulo 3, no versículo 7, na sexta carta, a carta à igreja em Filadélfia, o sexto distrito postal. E diz assim a palavra do Senhor. Ao anjo da igreja que está em Filadélfia escreve: Isso diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Conheço as tuas obras, eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém a pode fechar, porque tendo pouca força guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas mentem, eis que eu farei que venham e adorem prostrados a teus pés, e saibam que eu te amo. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. Eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. A quem vencer eu o farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá, e escreverei sobre ele o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, do meu Deus, e também o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Nós nos encontramos na carta escrita ao anjo da igreja que está em Filadélfia. Filadélfia foi uma cidade fundada pelo imperador Átalo II, e ele fundou e fez a cidade para o seu irmão Eumenes, o rei Eumenes II, numa dedicação de amor, e Filadélfia significa a cidade do amor fraterno. Filo é o amor, é um sentimento de amor. Então, é a cidade do amor fraterno. E aí esse mensageiro da igreja, o Senhor Jesus, ele manda escrever e diz: Isso diz o que é santo e que é verdadeiro. Aqui é interessante que santo é o separado. Santo é aquele que é separado, consagrado. E o que é verdadeiro é aquele que não mente, aquele que não engana, aquele que não erra, aquele que é autêntico, que é realmente o original, que é correto. Então esse é o nosso verdadeiro, e tem a chave de Davi. E é interessante que essas três colocações aqui, tu não vai encontrar no capítulo 1, quando João faz a descrição daquele que ele vê que é semelhante ao Filho do Homem. Não aparece essas colocações em nenhum momento. Aparece no versículo 18, no capítulo 1, que ele tem as chaves da morte e do inferno, mas aqui ele fala que ele tem a chave de Davi. E para nós entender aqui essa chave de Davi, nós vamos ter que ir lá no livro de Isaías, no capítulo 22. E aí nós vamos procurar entender um pouquinho o que é essa chave de Davi. Porque acontece que na época do rei Ezequias, se tu pegar agora Isaías 22, a partir do versículo 15, o Senhor, ele manda uma mensagem através de Isaías para Sebna. Sebna é o mordomo, tesoureiro de Ezequias. E aí o Senhor, ele está destituindo, ele demite ele do seu posto e vai arrancar ele do seu assento. Quem sabe aqui diz que ele tinha já cavado ali uma sepultura para ele, já tinha se organizado, e quem sabe ele estava se usando da posição de tesoureiro e mordomo para vantagem própria. E Deus diz que vai tirar ele violentamente, como um homem forte. E com violência vai fazer ele rolar, como se faz rolar uma bola num país espaçoso. Ali morrerás, e ali acabarão os carros da tua glória, ó opróbio da casa do teu Senhor. Então, o Senhor está vendo aqui que ele é o opróbio da casa do seu Senhor, quer dizer, ele tinha algum comportamento que ele teve desagradável. Ele não estava agindo de uma maneira íntegra e correta.
E aí ele recebe toda essa repreensão e essa ordem de Deus que ele vai ser destituído. E aí Deus diz que vai colocar no lugar dele o meu servo, Eliaquim, filho de Hilquias. E aí Eliaquim, tu vai entender como é que nós vamos chegar na chave de Davi. Que Deus diz que vai vestir com a túnica de Sebna, vai cingir ele com seu cinto e vai entregar nas mãos o domínio que Sebna tinha. E Eliaquim vai ser para os moradores de Jerusalém por pai, e por pai também na casa de Judá. E no 22 diz o Senhor, diz: e porei a chave da casa de Davi sobre o seu ombro, abrirá e ninguém fechará, e fechará e ninguém abrirá. Então aqui nós vamos entender essa função da chave. Então ele vai ser exaltado, ele vai ter acesso a esse posto de autoridade, ele vai receber domínio, e ele vai ser por pai dos moradores de Jerusalém e da casa de Judá. Então vamos fazer uma semelhança ao que aconteceu com José. Quando José é exaltado no Egito, o faraó do Egito entrega a Josué um anel de autoridade, e José se torna como se fosse um primeiro-ministro, e o faraó diz: ó, só no trono eu sou maior que tu, mas aqui no Egito o que se faz? Não se levanta uma mão sem a tua ordem. Então ele recebe o domínio sobre o Egito, e ele vai abrir as comportas, os celeiros de mantimento na época de fome, para alimentar e para salvar o povo. Então, quando o Senhor está fazendo essa alusão aqui da chave, é que ele recebeu do Pai todo o poder, conforme Mateus 28, tu pode pegar em Mateus 28, diz: todo o poder me é dado no céu e na terra. Então Jesus, ele recebeu esse domínio, essa autoridade, e ele tem essa chave, e essa chave vai simbolizar essa autoridade, esse domínio. Ele é o que tem todo o poder, ele que pode abrir, porque ele tem a chave, e ele que fecha, e ninguém mais tem essa condição, porque ele tem todo o domínio, ele recebeu do Pai toda a honra e toda a glória, assim como José e assim como Eliaquim, que foi por pai dos moradores de Jerusalém e da casa de Judá. Ele tinha todo o domínio, ele era um mordomo, quer dizer, ele tinha acesso e autoridade para cuidar e zelar e negociar com todas as riquezas que o rei Ezequias possuía. Então tal autoridade recebeu Eliaquim. E aqui Jesus faz uma alusão que ele recebeu todo o domínio e todo o poder do Pai, e ele faz o que ele achar da sua vontade, do seu desejo. E aí o Senhor diz no 8: conheço as tuas obras. E ele é aquele que conhece tudo, sabe todas as coisas. E diz que eis que coloquei diante de ti pus uma porta aberta. E é interessante que Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, ele usa algo que o povo lá de Filadélfia, eles entendiam bem, porque Filadélfia era conhecida como a cidade da porta aberta. Então Jesus faz uma alusão e diz: eu estou colocando uma porta aberta diante de ti. E uma porta aberta é uma oportunidade, é uma entrada, é um lugar de entrada. Muitas vezes, quando as portas estão fechadas, a gente não consegue crescer, não consegue prosperar, não consegue ir à frente. Mas quando nós encontramos portas abertas, nós conseguimos andar, nós conseguimos crescer, nós conseguimos marchar. E o Senhor diz: eu estou colocando diante de ti, eu estou pondo diante de ti uma porta aberta, e ninguém a pode fechar, porque quem está abrindo essa porta e está colocando essa porta aberta é aquele que tem todo o domínio e todo o poder, e ninguém tem mais poder do que ele. Ele tem todo o poder no céu e na terra. Então ele coloca essa porta aberta diante da igreja. Então a igreja vai poder ter uma oportunidade de crescer, de se fortalecer, de andar à frente. Jesus, ele fala em João 10 que ele é a porta. Ele é a porta. E ele está colocando essa porta aberta de acesso para a igreja de Filadélfia.
Depois ele diz, e ele explica o porquê que eles estão recebendo, porque tendo pouca força, e aqui é interessante, pouca força, muitas vezes nós achamos, nós nos desqualificamos para Deus pela nossa falta de capacidade, pela nossa, muitas vezes a nossa falta de competência que nós achamos, ou as nossas limitações. Parece que as nossas limitações são limitações para Deus e não são. Se tu pegar em 1 Coríntios, quando Paulo escreve à igreja do Coríntios, na primeira epístola, no capítulo 1, no verso 27, disse Paulo, mas Deus escolheu as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas fracas desse mundo para confundir as fortes. Deus escolheu as coisas vis desse mundo e as desprezíveis e as que não são para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante ele. No 31, para que, como está escrito, aquele que se glorie, glorie-se no Senhor. Então a glória toda de Deus, toda de Deus. Se tu tem pouca força, tu tá dentro, tu tá na relação de Deus, tu tá no grupo que Deus usa. Se tu não tem sabedoria, tu tá no grupo daqueles que Deus vai usar. Muitas vezes nós estamos olhando para os outros, não, os outros são mais capacitados do que nós. Mas Deus não escolhe os mais capacitados, porque a glória é dele. Quando Deus escolheu a Davi, Davi era o menor da sua casa. Tanto que quando Samuel vai para ungir o rei, e ele chega aos filhos de Jessé, Jessé faz passar todos os filhos e nenhum Deus escolheu, e aí Samuel disse, acabou os moços, não, tem mais um que está lá, lá cuidando das ovelhas, quer dizer, esse aí não, esse, né, ninguém esperava nada dele, esse era o menor. Era o menor. Saul, quando foi escolhido, ele era da menor tribo, e ele foi ungido rei. Era da tribo de Benjamim, que era a menor tribo, e a casa dele era menor dentro da sua tribo. Então Deus sempre escolheu os menores, os que eram de menos capacidade, e Deus os capacitou. E aí nós vemos que essa igreja aqui tem pouca força, mas com essa pouca força, ela guardou a minha palavra e não negou o meu nome. É interessante essa palavra aqui, porque guardaste a minha palavra. Se nós formos para João, no capítulo 14, tem uma explicação maravilhosa aqui sobre o amor de Deus. Diz assim o 14, no verso 21, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E o que me ama, aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Então, para Deus nos amar, se manifestar a nós, o Senhor fala sobre aquele que me ama. Mas quem é que ama? Aquele que guarda a palavra. Esse é o que me ama. Agora, quem não guarda a palavra? Aí nós vamos ver mais adiante aqui, ó, no 23. Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. Então, o amor de Deus se manifesta nisso, em guardar a palavra de Deus. Muitas vezes a gente vê tantas pessoas, não, eu amo a Deus, eu amo a Deus, eu amo a Deus, eu amo a Deus, mas não guarda a palavra. E a palavra de Deus deve ser guardada, e aqui nós vemos uma igreja que guardou a minha palavra. Então, uma igreja que me ama. O Senhor disse, tu guardou a minha palavra e não negaste o meu nome. Então, uma igreja que ama o Senhor Jesus Cristo. E como tu sabe que ama? Ama porque ele guardou a palavra. E diz, e não negou o meu nome. E aí nós vamos para a segunda epístola de Timóteo, no capítulo 2, verso 12, diz assim, se sofrermos, também com ele reinaremos. Olha só, se sofrermos, muitas vezes ninguém quer sofrer. Se tu está passando algum sofrimento na tua vida, tu está apavorado, desesperado, querendo sair com todo custo, dando tudo o que tu puder para sair desse sofrimento, desse desespero. Se tu está sofrendo dentro da tua casa, no teu relacionamento, na tua vida familiar, com filho, com esposo, com esposa,
tu tá sofrendo, tu quer sair fora, tu quer alívio, tu quer como o mundo está programando. Então, eu tenho que ser feliz, eu quero o momento de ser feliz e paz e tranquilidade. Mas o que a palavra de Deus diz? Se sofrermos, também com ele reinaremos. E se o negarmos, também ele nos negará. Então é interessante esse sofrimento que nós passamos. É interessante porque com Cristo nós vamos reinar, mas nós vamos reinar quando? Se nós sofrer. E aqui nós vamos ver, quando fala guardaste a minha palavra e não negaste meu nome, esse tempo verbal está dando a entender que houve alguma situação de dificuldade, de aperto, e que essa igreja não negou o Senhor. Porque não negar seu nome na tranquilidade, na calmaria, ninguém nega, está todo mundo na boa. Agora aqui ele está dizendo, tu guardou e não negou. Então houve uma situação que a igreja deve ter passado, em que a igreja, ela se manteve fiel, não negou o Senhor. E por não negar e por guardar, quer dizer, demonstrar amor a Jesus, o Senhor colocou essa porta aberta diante deles. E aí no 9 Jesus diz assim, eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus. E aí tu vai lembrar que a igreja de Esmirna também teve problema com a blasfêmia desses que se diziam judeus, se não são, e que eram sinagoga de Satanás. Houve problema em Esmirna também. Eles blasfemavam da igreja. E aqui eu escutei alguns historiadores dizer que esses judeus, eles se julgavam que só eles tinham direito ao reino de Deus. Que eles é que tinham acesso ao reino e que ninguém mais tinha acesso. Então diz que esses judeus se julgavam eles os preferidos, e só eles tinham acesso ao reino. E aí Jesus disse, não, eu abri uma porta para eles, e eu tenho a chave da vida, esse é o que abre e que fecha. Então esses judeus estavam fechando a porta para os gentios, e aqui tu vê, eles são o quê? Se dizem judeus, e não são, mas são o quê? Mentirosos, são pessoas mentirosas. E quanto eles estavam em Esmirna, eles blasfemavam. Eles estavam blasfemando, e aqui o Senhor já traz um juízo sobre eles, porque Jesus diz que eles são mentirosos, eles mentem, e eles vão se dobrar e vão se prostrar, e eles vão ter que adorar prostrado aos pés da igreja, e vão saber que o Senhor ama essa igreja. Eles vão ter que se dobrar e se render diante da igreja e da noiva do nosso Senhor Jesus Cristo. E o Senhor disse, aquele que me ama, eu também o amarei e me manifestarei. Então aquele que guarda a palavra, Jesus ama. E Jesus diz, eu o amarei e me manifestarei. Então aqui Jesus está se manifestando à igreja. E aí o Senhor fala, como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo mundo. E aqui nós de novo, é interessante uma igreja que guarda a palavra da paciência. Então, sempre nós estamos vendo que se tem paciência, é porque se está passando por uma situação de dificuldade, por uma situação difícil, porque está se esperando algo. Então você guarda essa palavra de esperança e você permanece firme nessa palavra. E aí existe recompensa quando tu guarda, quando tu tem paciência. Por quê? O Senhor fala também, eu te guardarei. Assim tu está guardando a palavra, eu também vou te guardar. Então se tu não guarda a palavra, tu está em maus lençóis, porque a promessa é para quem está guardando a palavra dessa paciência. E aí o Senhor, se tu tá, como tu está guardando, como tu guardaste a palavra, também eu vou te guardar. E guardar de quê? Da hora da tentação que há de vir sobre todo mundo. E aqui, você acredita que o Senhor está falando da grande tribulação que vai vir sobre o mundo todo. A igreja vai ser preservada, a igreja não vai passar, nós somos pré-tribulacionistas, quer dizer,
A igreja é resgatada antes da tribulação, dos 7 anos de tribulação, que são o tempo em que vai vir para tentar o mundo todo, sobre todo o mundo. Para tentar os que habitam na terra. Nossa habitação não é aqui, nós somos do céu. A nossa cidade é uma cidade celestial. Então esse vai pegar eles que não têm cidadania celestial. É aqueles que estão na terra e que são habitantes da terra. Nós não somos esse reino, nosso reino não é daqui, nosso reino é um reino celestial, um reino do céu. Então essa hora vai ser para todos os que habitam e que têm o seu reino aqui na terra. E aí o Senhor diz no 11, eis que venho sem demora. Guarda o que tens. Então essa palavra de venho sem demora, o Senhor está sempre renovando essa esperança. Eu estou vindo e não vai demorar, é sem demora, não, eu não vou ficar enrolando, eu venho e não vou me demorar, é sem demora nenhuma, vai ser uma volta rápida, não vai ter nada que me atrase, nada que me atrapalhe, eu venho sem demora. E aí diz o que? Guarda o que tens. E o que eles têm? Guarda o que eles têm? O que eles têm guardado? Eles têm guardado a palavra. É uma igreja que está enraizada, agarrada na palavra de Cristo. Então assim, ó, tu guardou a minha palavra, então guarda o que tens. E o que eles têm, o que é? É a palavra de Deus. E o Senhor fala sobre a coroa, e a coroa é dada como uma dádiva, como uma recompensa. Para aqueles que amam, o Senhor tem prometido para aqueles que amam a sua vinda, tem coroa para quem ama a vinda do Senhor, tem coroa para aqueles que aguardam. Nós vamos ver aqui em Tiago, nós já tínhamos comentado sobre essa coroa de Tiago, a coroa da vida, o qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Então aqui nós temos uma igreja que ama o Senhor, que vai receber a coroa da vida. Agora tem que guardar a palavra, porque se deixar de guardar a palavra, não é que vai perder. E aqui é interessante, muitas vezes a gente tem ideia, para que ninguém tome a tua coroa. Muitas vezes nós podemos perder as dádivas, nós podemos perder as honrarias, os dons, mas a nossa salvação ela está segura em Cristo. Nós podemos deixar de guardar e nós ser salvo como pelo fogo, ser salvo com a calça na mão, mas vai ser salvo, mas vai perder a sua coroa e a sua recompensa. Também diz o Senhor, ao quem vencer eu farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá, e escreverei sobre ele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu do meu Deus, e também o meu novo nome. Então conta-se na história que aqui nessa cidade de Filadélfia, que era um lugar de vinhedos, era costume na cidade de se honrar os cidadãos da cidade, aqueles cidadãos que mereciam ser honrados. Eles se levantavam colunas e se colocavam essas colunas com o nome dessas pessoas que a cidade julgava que mereciam ser honradas. Então essas pessoas recebiam essa honraria na cidade de Filadélfia. E aqui nós vemos o que? O Senhor prometendo e Deus usando, o Senhor Jesus Cristo usando algo que eles conheciam, que era comum naquele lugar, de honra nas pessoas, e o Senhor dizendo que eles, os que vencerem, o Senhor faria que eles fossem colunas no templo do meu Deus, quer dizer, vão estar fazendo parte, firmando, estabelecidos no templo de Deus. E aqui diz o que? E dele nunca sairá. Então, não tem, vai ser para sempre. O que vencer vai receber uma honraria eterna de estar sendo colocado como coluna no templo de Deus para sempre. E vai ter sobre ele o nome escrito, o nome
do nosso Deus vai estar sendo colocado sobre ele. O nome do Senhor vai estar sobre a nossa vida. E o Senhor diz que além do nome, o nome da cidade do nosso Deus. Então, o nome de Deus é colocado sobre nós, o nome da Nova Jerusalém é colocado sobre nós. E essa Nova Jerusalém, Jesus disse, essa Nova Jerusalém não é a Jerusalém que existe, porque se tu vai ver depois, conforme nós vamos estudando, essa terra e todo esse universo está entesourado por fogo, vai acabar tudo e Deus vai fazer uma nova terra e um novo céu. Mas essa Jerusalém é a Jerusalém que desce do céu. E essa Jerusalém, ela vai descer do céu. E nós vamos também conhecer, e sobre nós vai estar escrito o novo nome do Senhor Jesus Cristo, que é Senhor. E nós vamos ver aqui, quando ele desce para a batalha final, fala que sobre ele tem um nome que ninguém conhece. Vamos pegar aqui, ó. Vamos lá para Apocalipse 19. E os seus olhos eram como chama de fogo, versículo 12. E sobre a sua cabeça havia muitos diademas. E tinha um nome escrito que ninguém sabia, senão ele mesmo. Então existe um nome que ninguém sabe, esse nome vai ser colocado sobre as nossas vidas. O nome do nosso Senhor Jesus Cristo. E aí, no final, existe aquela advertência que o Senhor faz. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então o Espírito de Deus aqui no livro de Apocalipse, ele está falando diretamente às igrejas e nós temos que ouvir. Assim como nós ouvimos que Sardes tinha nome que vivia e estava morta e que não vigiou e que não cuidou, e que Pérgamo tinha uns que seguiam doutrina de Balaão e guardavam a doutrina, retinham a doutrina dos nicolaítas, e que Éfeso perdeu seu primeiro amor, e que Tiatira tolerava um ensinamento enganoso. Então aqui nós temos uma igreja que é uma igreja fiel, uma igreja que reteve o nome do Senhor, que não negou Jesus, e uma importância maravilhosa, uma igreja que guarda a palavra. Então nós temos que aprender. A igreja mais honrada, mais exaltada, a igreja com maior recompensa, a igreja que é modelo de todos os séculos, é a igreja que guardou a palavra. E guardar a palavra demonstra amor. A gente escuta tantas pessoas, não, eu amo Jesus, eu amo. Sim, a sua palavra. Não, a palavra, a palavra é boa, mas nós vamos ver claramente se não guarda a palavra, se não guarda os mandamentos, se não tem mandamento, não guarda. E esse não ama o Senhor. O que ama vai estar guardando a palavra no seu coração. E nós precisamos que a palavra de Deus habite ricamente em nós. Então essa é a mensagem para mim, no meu coração, de uma igreja que tem compromisso com a palavra de Cristo. Ele é o verbo de Deus. E lá também no capítulo 19, é interessante que ele tem um manto, estava vestido com a veste tingida em sangue, o nome pelo qual se chama é a palavra de Deus. Então Jesus é a palavra de Deus. E quando nós amamos a palavra e guardamos, nós estamos guardando ao Senhor no nosso coração. Nós terminamos a igreja de Filadélfia e nós vamos partir na próxima para a última igreja, a 7ª igreja. E aí nós terminamos essa parte do estudo das cartas às igrejas. Pai, nós teremos graça e que essa mensagem transmitida à igreja de Filadélfia venha tocar o nosso coração, venha ministrar nossas vidas.
Nos ajuda a guardar a Tua palavra no nosso coração, a não negar, a aprender, Senhor, também que se nós sofremos, nós temos que ter paciência, porque se nós sofremos, contigo nós reinaremos. Senhor, se tu, Senhor, falar, quem quer sofrer? Ninguém quer. Nós estamos, Senhor, tão agarrados a esse mundo, que nós recebemos essa mensagem do mundo, não tem que ser feliz, tem que ser feliz. Mas o amor é sofredor. 1 Coríntios 3 diz que o amor é sofredor, é benigno. E é que se sofremos, contigo nós reinaremos. Nos dá paciência na hora do sofrimento. Nos dá paciência, que nós não vamos negar a fé, não vamos desistir, abandonar, mas que nós possamos estar firmados e agarrados na Tua palavra através do nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer sobre ti o seu rosto e tenha misericórdia de ti, que o Senhor levante seu rosto sobre ti e te dê a paz. Graça e paz da parte de Deus nosso Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo.